Vamos lá. Bom, quais seriam os fatores que são mandatórios, realmente necessários, para se determinar o tratamento de um paciente que tem um tumor neuroendócrino? Então, a primeira coisa é avaliar a classificação anatomopatológica, ou seja, o grau. Saber se é grau 1, grau 2, grau 3. Isso, aliado aos exames de imagem, tomografia de tórax, abdômen, geralmente, a gente consegue ver se o tumor é localizado ou se tem algum outro órgão, que a gente chama de metástase, e o grau, ou seja, a agressividade dessa doença. Então, isso é mandatório para se determinar o tratamento. Uma outra questão importante é saber se o tumor é funcionante. Então, se o paciente tem sintomas associados à produção do hormônio pelo tumor, isso pode ser sintoma, às vezes a gente detecta só no exame de sangue ou de urina. Então, essa avaliação é muito importante porque determina um tratamento específico também. É importante saber se existe algum componente hereditário, se aquele tumor do endócrino ele é o que a gente chama esporádico, ele surgiu sem ter uma causa hereditária, ou se ele está associado a alguma síndrome genética. E uma outra questão importante é saber o local de origem. Então, o tratamento do tumor neuroendócrino muda se ele é do pâncreas, por exemplo, se ele é do intestino ou se ele é do pulmão. Então, precisa saber qual que é a origem desse tumor. Às vezes, o paciente se apresenta com um tumor no fígado, que são as metástases, sem poder saber exatamente aonde que se originou. Mas existem exames que ajudam nessa avaliação, através, por exemplo, de parâmetros da biópsia e outros exames. Isso é muito importante porque também define o tratamento. E por último, o que é algo que precisa ser falado, é os chamados exames funcionais, que o melhor deles para tumor neuroendócrino é o que se chama o PET scan galho 68. Esse é um exame que é como uma tomografia, ele mapeia o corpo inteiro, ele olha da cabeça, da ponta da cabeça até a ponta do pé, aonde se apresentam tumores neuroendócrinos. Então é um exame que avalia, de forma bem simples, a presença de uma proteína chamada receptor de somatostatina. Essa proteína ela é natural do nosso corpo e ela está presente em vários locais onde tem células neuroendócrinas. Então, onde tem um tumor neuroendócrino, ela vai estar lá. E o tumor neuroendócrino tem ela em maior quantidade. E aonde tem, no exame, ele brilha. Tanto que o resultado do exame vem chamado SUV. Esse SUV é uma sigla que infere o quanto que essa área está brilhando em relação ao fígado. E aí é importante saber se o tumor expressa isso, se esse exame é positivo, ou seja, se esse exame mostra o brilho. Por quê? Quanto mais brilha, mais tem essa proteína. Quanto mais tem essa proteína receptor de somatostatina, menos agressivo é o tumor. Então, isso é importante porque dá informação de agressividade para a gente e dá informação se a proteína está lá. Por que eu preciso saber se ela está lá? Porque se ela está lá, eu tenho remédios que vão direto nessa proteína, terapia-alvo direcionada para o receptor de somatostatina. Então, em resumo, precisa saber o grau do tumor, precisa saber se ele está localizado ou se ele tem metástase através de tomografia de tórax e abdômen, precisa saber o local da onde ele se originou, o tumor de origem, né? Precisa saber se tem alguma síndrome hereditária associada, se o tumor produz hormônio ou não, que é o que a gente chama tumor funcionante, através de sintomas e avaliação de exame de sangue ou urina, e esse exame do PET scan galho 68. Outros exames podem ser feitos de acordo com o tipo do tumor endócrino? Sim, mas esses vamos dizer que são os critérios mais importantes para a gente definir o tratamento. Além disso, que vai além do tumor, né, o paciente. Então, a gente avaliar idade, comorbidades, então se o paciente tem outros problemas de saúde, isso realmente interfere no tipo de tratamento que vai ser indicado, porque eles têm perfis de efeito colateral diferentes, isso pode complicar dependendo de outras comorbidades que a pessoa tem, né?